E quando Saul voltou dos filisteus, deram-lhe aviso dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. E tomando Saul 3.000 homens escolhidos de todo Israel, foi em busca de Davi e dos seus, pelos cumes dos penhascos das cabras montesas. E quando chegou a uma malhada de ovelhas no caminho, de onde havia uma cova, entrou Saul nela para fazer necessidade, e Davi e os seus estavam aos lados da cova. Então os de Davi lhe disseram: eis que o dia que te disse o Senhor, eis que entregou tu inimigo em tuas mãos, e farás com ele como te parecer. E levantou-se Davi, e caladamente cortou a beira do manto de Saul, depois do qual o coração de Davi lhe golpeava, porque havia cortado a beira do manto de Saul. E disse aos seus: o Senhor me guarde de fazer tal coisa contra meu senhor, o ungido do Senhor, que eu estenda minha mão contra ele, porque é o ungido do Senhor. Assim Davi conteve os seus com palavras, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul, saindo da cova, foi-se seu caminho. Também Davi se levantou depois, e saindo da cova deu vozes às costas de Saul, dizendo: meu senhor o rei. E quando Saul olhou atrás, Davi inclinou seu rosto em terra, e fez reverência. E disse Davi a Saul: por que ouves as palavras dos que dizem: olha que Davi procura teu mal? Eis que viram hoje teus olhos como o Senhor te pôs hoje em minhas mãos na cova, e disseram que te matasse, mas te poupei. Porque disse: não estenderei minha mão contra meu senhor, porque ungido é do Senhor. E olha, meu pai, olha ainda a beira de teu manto em minha mão, porque eu cortei a beira de teu manto, e não te matei. Conhece, pois, e vê que não há mal nem traição em minha mão, nem pequei contra ti. Contudo, tu andas à caça de minha vida para tirá-la de mim. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me de ti o Senhor, porém minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios sairá a impiedade, assim que minha mão não será contra ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, pois, será juiz, e ele julgará entre mim e ti. Ele veja, e sustente minha causa, e me defenda de tua mão. E aconteceu que, quando Davi acabou de dizer estas palavras a Saul, Saul disse: não é esta tua voz, meu filho Davi? E Saul, levantando sua voz, chorou, e disse a Davi: mais justo és tu que eu, que me pagaste com bem, havendo-te eu pagado com mal. Tu mostraste hoje que fizeste comigo bem, pois não me mataste, havendo-me o Senhor posto em tuas mãos. Porque quem achará seu inimigo, e o deixará ir são e salvo? O Senhor te pague com bem pelo que neste dia fizeste comigo. E agora, como eu entendo que tu has de reinar, e que o reino de Israel será em tua mão firme e estável, jura-me, pois, agora pelo Senhor, que não cortarás minha descendência depois de mim, nem apagarás meu nome da casa de meu pai. Então Davi jurou a Saul, e foi-se Saul à sua casa, e Davi e os seus se subiram ao lugar forte. E morreu Samuel, e juntou-se todo Israel, e o choraram, e o sepultaram em sua casa em Ramá. E levantou-se Davi, e se foi ao deserto de Parã. E em Maom havia um homem que tinha sua riqueza no Carmelo, o qual era muito rico, que tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E aconteceu achar-se tosqueando suas ovelhas no Carmelo. O nome daquele homem era Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail. E era aquela mulher de bom entendimento e de boa aparência, mas o homem era duro e de maus feitos, e era da linhagem de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Então enviou Davi 10 criados, e disse-lhes: subi ao Carmelo, e ide a Nabal, e saudai-lhe em meu nome, e dizei-lhe assim: que vivas e seja paz a ti, e paz à tua família, e paz a tudo quanto tens. Há pouco soube que tens tosqueadores. Agora, aos pastores teus que estiveram conosco, nunca lhes maltratamos, nem lhes faltou algo em todo aquele tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta a teus criados, que eles te dirão. Portanto que estes criados achem favor em teus olhos, pois viemos em um bom dia. Rogo-te que deis o que tiveres à mão a teus servos, e a teu filho Davi. E quando chegaram os criados de Davi, disseram a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, e se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem de seus senhores. Tomarei eu agora meu pão, minha água, e minha carne que matei para meus tosqueadores, e a darei a homens que não sei de onde são? E virando-se os criados de Davi, voltaram por seu caminho, e vieram e disseram a Davi todas estas palavras. Então Davi disse a seus homens: cinja-se cada um sua espada. E cingiu-se cada um sua espada. Também Davi cingiu sua espada, e subiram atrás de Davi como 400 homens, e deixaram 200 com a bagagem. E um dos criados deu aviso a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros do deserto que saudassem a nosso amo, e ele os insultou. Mas aqueles homens nos foram muito bons, e nunca nos maltrataram, nem nenhuma coisa nos faltou em todo aquele tempo convivido com eles, enquanto estivemos no campo. Eles nos foram por muro de dia e de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, entende e olha o que farás, porque o mal está de todo decidido contra nosso amo e contra toda a sua casa, pois ele é um homem tão mau, que não há quem podia falar-lhe. Então Abigail tomou logo 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de grão tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 pães de figos secos, e carregou-o em asnos. E disse a seus criados: ide diante de mim, que eu vos seguirei logo. E nada declarou a seu marido Nabal. E sentando-se sobre um asno desceu por uma parte secreta do monte, e eis que Davi e os seus que vinham de frente a ela, e ela lhes foi ao encontro. E Davi havia dito: certamente em vão guardei tudo que este tem no deserto, sem que nada lhe tenha faltado de tudo quanto é seu, e ele me devolveu mal por bem. Assim faça
peça a Deus, e assim acrescente aos inimigos de Davi, que daqui a amanhã não tenho de deixar de tudo que for seu nem ainda macho. E quando Abigail viu a Davi, desceu prontamente do asno, e prostrando-se diante de Davi sobre seu rosto, inclinou-se à terra, e lançou-se a seus pés, e disse: Senhor meu, sobre mim seja o pecado, mas rogo-te fale tua serva em teus ouvidos, e ouve as palavras de tua serva. Não põe agora meu senhor seu coração àquele homem grosseiro, a Nabal, porque conforme seu nome, assim é, se chama Nabal, e a loucura está com ele, mas eu tua serva não vi os criados de meu senhor, os quais tu enviaste. Agora, pois, Senhor meu, vive o Senhor e vive tua alma, que o Senhor te impediu que viesses a derramar sangue, e vingar-te por tua própria mão. Sejam, pois, como Nabal teus inimigos, e todos os que procuram mal contra meu senhor. E agora esta bênção que tua serva trouxe a meu senhor, seja dada aos criados que seguem a meu senhor. E eu te rogo que perdoe a tua serva esta ofensa, pois o Senhor de certo fará casa firme a meu senhor, porquanto meu senhor faz as guerras do Senhor, e mal não se achou em ti em teus dias. Bem que alguém se tenha levantado a perseguir-te e a tentar a tua vida. Contudo, a alma de meu senhor será ligada no feixe dos que vivem com o Senhor Deus teu, e ele atirará a alma de teus inimigos como de uma funda. E acontecerá que quando o Senhor fizer com meu senhor conforme todo aquele bem que falou de ti, e te mandar que sejas chefe sobre Israel, então, Senhor meu, não te será isto em tropeço e turbação de coração, o que tenhas derramado sangue sem causa, ou que meu senhor se tenha vingado por si mesmo. Guarde-se, pois, meu senhor, e quando o Senhor fizer bem a meu senhor, lembra-te de tua serva. E disse Davi a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que te enviou para que hoje me encontrasses, e bendito seja teu bom senso, e bendita tu, que me impediste hoje de ir derramar sangue, e de vingar-me por minha própria mão. Porque, vive o Senhor Deus de Israel que me defendeu de fazer-te mal, que se não te houvesses apressado em vir ao meu encontro, daqui a amanhã não lhe restaria Nabal macho. E recebeu Davi de sua mão o que lhe havia trazido, e disse-lhe: Sobe em paz à tua casa, e olha que ouvi tua voz, e te atendi. E Abigail se veio a Nabal, e eis que ele tinha banquete em sua casa como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e estava muito embriagado, pelo que ela não lhe declarou pouco nem muito, até que veio o dia seguinte. Porém amanhã, quando o vinho havia saído de Nabal, referiu-lhe sua mulher aquelas coisas, e se lhe amorteceu o coração, e ficou como pedra. E passados 10 dias o Senhor feriu a Nabal, e morreu. E logo que Davi ouviu que Nabal era morto, disse: Bendito seja o Senhor que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e preservou do mal a seu servo. E o Senhor devolveu a malícia de Nabal sobre sua própria cabeça. Depois enviou Davi a falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. E os criados de Davi vieram a Abigail no Carmelo, e falaram com ela, dizendo: Davi nos enviou a ti, para tomar-te por sua mulher. E ela se levantou, e inclinou seu rosto à terra, dizendo: Eis que tua serva, para que seja serva que lave os pés dos servos de meu senhor. E levantando-se logo Abigail com 5 moças que a seguiam, montou-se em um asno, e seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezeel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul havia dado sua filha Mical mulher de Davi, a Palti filho de Laís, que era de Galim. E era a festa da renovação do templo em Jerusalém, e era inverno, e andava Jesus passeando no templo, na entrada de Salomão. Rodearam-no, então, os judeus, e lhe disseram: Até quando farás nossa alma em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim, mas vós não credes, porque não sois de minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e para sempre não perecerão, e ninguém as arrancará de minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Voltaram, pois, os judeus a tomar pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Muitas boas obras de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual obra destas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus dizendo: Por boa obra não te apedrejamos, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, a ti mesmo te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito em vossa lei. Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles, para quem a palavra de Deus foi feita, e a escritura não pode ser quebrada. A mim, a quem o Pai santificou, e ao mundo enviou, dizeis vós, blasfemas, porque disse: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim. Porém se eu as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e creiais que o Pai está em mim, e eu nele. Então procuravam outra vez prendê-lo, e ele saiu de suas mãos, e voltou a ir para o outro lado do Jordão, ao lugar onde João primeiro batizava, e ficou ali. E muitos vinham a ele, e diziam: Em verdade que nenhum sinal fez João, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amo o Senhor, porque ele escuta minha voz e minhas súplicas, porque ele tem inclinado a mim seus ouvidos. Por isso eu clamarei a ele em todos os meus dias. Cordas da morte me cercaram, e angústias do mundo dos mortos me encontraram. Achei opressão e aflição, mas clamei ao nome do Senhor, dizendo: Ah, Senhor, livra a minha alma. O Senhor é piedoso e justo, e nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Eu estava com graves problemas, mas ele me livrou. Alma minha, volta ao teu descanso, pois o Senhor tem te tratado bem. Porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, e
meu pé do tropeço. Andarei diante do Senhor na terra dos viventes. Por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia em minha pressa, todo homem é mentiroso. O que pagarei ao Senhor por todos os benefícios dele para mim? Tomarei o copo da salvação, e chamarei o nome do Senhor. Certamente pagarei meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Ah, Senhor, verdadeiramente eu sou teu servo, filho de tua serva. Tu me soltaste das correntes que me prendiam. Sacrificarei a ti sacrifício de agradecimento, e chamarei o nome do Senhor. Certamente pagarei meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, em meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! O filho sábio alegra ao pai, mas o homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que tem falta de prudência, mas o homem de bom entendimento andará corretamente.